Bom, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo muito esperado aqui no canal, porque várias pessoas já me pediram, que é o vídeo sobre a conjectura de Poincare, que é o único problema do milênio, dos 7 problemas do Instituto Clay de Matemática, que já foi resolvido. E pasmem, o ganhador desse prêmio recusou a medalha Fields, que é como se fosse o Nobel da Matemática, e o prêmio de R$ 1 milhão. Então você quer saber a história? Que problema é esse? Como ele resolveu? Fica aí no vídeo que a gente já vai ver isso. Antes de começar, apenas alguns avisos, tá certo? Em primeiro lugar, eu queria pedir para você deixar o seu like e se inscrever no fim do vídeo. Não esquece, por favor. Hoje em dia, 90% do público que me assiste não é inscrito. Gente, é de graça. Botãozão vermelho bonito aí. Só apertar, por favor, faz essa. Em segundo lugar, eu estou com um podcast. Sim, eu e meus amigos da faculdade, a gente resolveu fazer, e o nome dele é Podcast Consciência, tá certo? Então a gente tem agora o podcast, eu vou deixar aí no link, no dia que tá lançando esse vídeo, tá lançando um episódio também, então corre lá depois que você vê esse vídeo aqui, para assistir, ouvir o nosso episódio, não vai ser por vídeo, vai ser somente por áudio, né, o nosso podcast, maneira bem raiz mesmo, e vai ser sobre a ciência nos quadrinhos, nos super-heróis, muito legal, muito divertido, vai ser um podcast científico também, trazendo vários temas aí bem atuais, assim, do entretenimento, e fazendo a divulgação científica chegar a mais pessoas aí, tá certo? Então vai lá, assim que você acabar esse vídeo, vai lá e dá uma escutada lá, por favor, dá essa força, valeu, e divulga pra quem vocês acham que pode ser interessante. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, vamos começar com talvez o último matemático generalista que nós tivemos na história da matemática, tá certo? Jules-Henri Poincaré. Ele foi um matemático francês e um matemático generalista que trabalhou com teoria dos números, matemática pura, topologia. Ele trabalhou com vários campos da matemática, e isso hoje em dia, como a gente tem muito conhecimento difundido, nós temos muito mais especialistas hoje em dia. Então pessoas que fazem uma graduação geral, depois fazem um mestrado especializado e provavelmente um doutorado ainda mais especializado em um único tema. Tem tanta coisa para fazer, tanta pesquisa, tanta coisa para se descobrir em cada um dos campos que não se tem mais atualmente matemáticas generalistas. E o que esse último matemático deixou de legado para a gente? Ele deixou um problema vinculado a uma área da matemática chamada topologia. Um problema que, bom, demoraria mais de 100 anos para ser descoberto e resolvido, tanto que o Instituto Clay de Matemática resolveu colocá-lo na sua lista de 7 problemas como problemas extremamente importantes para serem resolvidos, que abalariam o mundo da matemática. Então vamos começar. O que é a topologia? Antes de enunciarmos o problema, o que é a topologia? Tá certo? A topologia é uma área da matemática que fala como nós podemos mexer nas formas sem que ela perca suas devidas propriedades, tá certo? Então eu vou dar um exemplo prático. Nós temos 2 tipos de entidades na matemática, né? Coisas com furos e coisas sem furos, para usar um linguajar bem básico para todo mundo entender. Então, por exemplo, nós temos este cubinho, ele é uma forma, né, matemática em 3 dimensões, 3D, altura, largura e profundidade. Então nós temos esse cubo. A topologia é uma área da matemática que diz o que podemos fazer com este cubo para que ele não perca as suas propriedades morfológicas, digamos assim. E nós temos estruturas com buracos, como por exemplo essa daqui. Essa daqui é uma estrutura que tem este buraquinho aqui no meio. O que nós podemos fazer com essa estrutura para que ela não perca suas propriedades também, tá certo? A gente pode mexer, a gente pode puxar isso daqui um pouquinho para fora, e agora se for essa figura aqui assim, isso mudaria alguma coisa? A gente pode fazer isso sem que ela perca
a propriedade, é a mesma coisa numa equação, pessoal. Por exemplo, se eu falo, eu vou multiplicar os dois lados por menos 2. Quando eu multiplico os dois lados da igualdade por menos 2, eu não mexo nos valores da incógnita, do x no caso. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer na álgebra. Na geometria, na topologia, o que a gente pode fazer para que se mantenham as propriedades originais? Deu para entender uma analogia? Se não, deixa aí nos comentários se ficou alguma dúvida, se eu podia ter explicado de uma forma melhor. Bastante gente está bem engajada aí na comunidade, está dando várias soluções, várias histórias, vários episódios, né, recomendações de séries, livros que falam sobre os assuntos dos vídeos, e isso é muito legal de ver. Eu vou atrás, com certeza, e sempre tô vendo o que vocês me recomendam. Agora, o que é a conjectura de Poincaré? Basicamente, ele diz o seguinte, que não importa em qual dimensão, a gente sempre pode reduzir uma estrutura sem buracos, ou seja, uma forma sem buracos, a uma esfera. Ou seja, aplicando teorias e transformando icosaedro, um dodecaedro, qualquer forma, pode ser amorfa, 3D, aquela cela, o cone e tudo mais, tudo pode ser reduzido a uma esfera, certo? Tudo pode ser reduzido a uma esfera. E para as estruturas com buracos, a forma primitiva que ela voltaria a ter seria um toroide, tá certo? Para quem não sabe o que é um toroide, é a famosa rosquinha 3D, tá certo? Então, a conjectura de Poincaré basicamente diz isso. Será que nós sempre podemos reduzir qualquer sólido sem buraco a uma esfera e qualquer sólido com buracos a toroides ou as subsequências dos toroides, né? Por exemplo, se tiver 2 buracos, seria uma estrutura mais ou menos dessa forma, como se fosse um infinito, né? E aí seria um bitoroide, por exemplo. Com 3, adiciona mais um anel aqui, um tritoroide, tá certo? É possível a gente dizer que a gente pode sempre fazer isso? E as esferas e os toros são as formas mais básicas que a gente tem? Detalhe, não só em 2 dimensões, não só em 3 dimensões como isso, mas 4, 5, 6, 47 milhões, 12, 13. A gente poderia afirmar isso com certeza? Para N dimensões, nós sempre conseguiríamos levar aquele sólido em N dimensões, por exemplo, um cubo em 9 dimensões, e reduzi-lo a uma esfera de 9 dimensões? Podemos afirmar isso? Poincaré tinha uma leve suspeita de que era possível sim, tá certo? Ele já tinha provado para alguns casos, mas na matemática eu vivo repetindo isso daqui, não é assim tão fácil. A gente não pode simplesmente dizer que algo, eu acho que é. A gente tem que provar, igual ao problema P igual a NP. A gente tem que provar que é possível, tá certo? Só que, pessoal, acontece que um cara chamado Thurston, ele foi premiado pela medalha Fields e ele chegou numa conclusão, numa outra conjectura chamada de conjectura da geometrização. E ele achava que seria possível resolver a conjectura de Poincaré caso a conjectura da geometrização fosse provada. Igual no caso da história do Teorema de Fermat. Caso você não tenha visto o vídeo, vai lá no canal ver. Na história do Teorema de Fermat, mostra que o Teorema de Fermat poderia ser provado caso a conjectura Taniyama-Shimura fosse provada também. Então agora a gente tinha que correr atrás disso. O que acontece é que em 2002, um cara
não desconhecido, tá? Muita gente pode falar, nossa, ele surgiu do nada. Não, ele já tinha inúmeros papéis publicados. Um grande matemático, conhecido pela sua excentricidade. Esse daqui se encaixa no incrível estereótipo do cara doidão que fica na sala dele resolvendo problemas muito difíceis e tudo mais. Esse cara se chamava Grigori Perelman. Quando o Perelman observou esse problema, ele pensou num tipo de abordagem para resolvê-lo extremamente criativa. E é aí onde o mundo da física e o mundo da matemática se cruzam. O que acontece é, como ele resolveu esse problema? Esse problema foi resolvido através de uma generalização da equação do calor na física. Na física, nós temos, por exemplo, um sólido. Vamos pegar essa esfera e dizer que a parte daqui da esfera é mais quente do que a parte de baixo da esfera, onde está o meu dedo. Então, a parte de cima é mais quente do que a parte de baixo, tá certo? Contando isso, pela lei da termodinâmica, o calor deve fluir da área mais quente para a área mais fria, de modo que, com o passar do tempo, com o estender do tempo, o calor tenda a se uniformizar ao longo do corpo, tá certo? Então, basicamente, a fórmula do calor diz, se aqui tem menos calor, a equação do calor diz que se aqui tem menos calor e aqui tem mais calor, como que esse calor vai reduzindo daqui e vindo para cá? Guarda esse conceito. Como esse calor vai se reduzindo daqui e vindo para cá. Isso é física, termodinâmica, muito bonito, muito chique. Aí você tá me falando, tá, mas o que tem a ver com a esfera? Isso aqui era um cubinho, virou uma esfera. Como assim? Aí que entra o fluxo de Hit. O fluxo de Hit, pessoal, foi, ou Hit, né? Como se pronuncia este cara aí. O fluxo de Hit, ele faz um análogo da equação do calor para a topologia, de forma que, ao invés de calor, a gente comece a falar agora de curvatura. Ou seja, onde tem mais curvatura, será que eu consigo amenizar essa curvatura, suavizar? E onde tem menos, aumentar, de forma que eu consiga modelar agora esta geometria e não o calor, mas assim as curvaturas, para elas sempre se fechar numa esfera? Pessoal, isso foi extremamente importante para a resolução, porque ele percebeu que a utilização do fluxo de Hit, que é uma generalização da equação do calor para a topologia, poderia ser usado para resolver a conjectura de Poincare, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui um esquema para vocês, mais ou menos de como funcionaria o fluxo de Hit numa simulação e mostrar como que ao longo do tempo, após algumas transformações, a gente faria isso, tá certo? Bom, pessoal, então vamos falar aqui um pouco sobre o fluxo de Hit, né, a técnica que o Perelman utilizou para provar a conjectura de Poincare, tá certo? Então, como que funcionaria o fluxo de Hit? Vamos supor que a gente tem uma figura completamente amorfa, cheia de curvaturas como a desenhada a seguir, tá certo? A gente tem essa forma aqui e como que a fórmula de Hit diminuiria a curvatura citada aqui para que isso resumisse, né, convergisse a uma esfera. Então a fórmula de Hit diz para a gente desenhar uma esfera, né, projetar uma esfera para fora da circunferência, e quando a curvatura está para fora da forma geométrica, a gente puxa para fora. Enquanto quando estiver para dentro da forma geométrica, a gente acaba puxando para onde? Para dentro. Nota que a circunferência está aqui dentro da forma geométrica, então a gente puxa a circunferência que compõe a curvatura, né, que compõe essa circunferência para dentro.
De forma que, com o passar do tempo, se você for ver como que fica essa imagem depois de uma primeira série de transformações de Hit, a gente vai ter algo mais ou menos assim, com as curvaturas mais suavizadas, aonde tinham curvas para dentro da forma, a gente puxou para fora, e onde tinham curvas para fora, a gente puxou para dentro, de modo que essa batata aqui que eu estou desenhando fosse a nossa imagem após algumas transformações, lembrando que elas mantêm a sua propriedade. Com mais uma transformação, se você for ver aqui como que ficaria, né, após a passagem do tempo, essas curvaturas aqui, nota como as circunferências estão ficando maiores. De novo, puxamos para dentro, aqui essa curvatura. Essa daqui que está para dentro, a gente faz uma circunferência do lado de fora e puxa para fora. E com o passar do tempo, após todas essas transformações, a nossa forma, toda amorfa que começamos, vai cada vez mais tendendo a ser uma circunferência em 2 dimensões, tá certo? E isso vale para qualquer dimensão. Se a gente tivesse uma figura em grau 3, né, que seria essa esfera aqui que eu estou desenhando, a gente teria que convergir para essa esfera, né, qualquer forma que a gente tivesse. Então vamos fingir, né, que a gente tenha uma forma amorfa qualquer em 3 dimensões, sei lá, vamos fazer essa forma aqui. E ela está em 3 dimensões, né? Vamos demonstrar aqui. A gente aplicaria exatamente a mesma teoria que a gente estava falando anteriormente, tá certo? Então, no caso, a gente desenharia uma esfera do lado de fora aqui, onde a curvatura está para dentro da figura, né? E aí a gente faria o quê? Puxaria essa curvatura que a gente tem aqui para o centro da esfera, tá certo? De modo que, com o passar do tempo... Nossa senhora... Que seta horrorosa. Com o passar do tempo, a gente teria, após todas essas transformações, aquele cantil, aquela cumbuca que a gente fez. Eu faço ela meio tortinha assim mesmo, porque ela tende a rumar para uma esfera, chegar numa esfera. E foi essa técnica que o Perelman utilizou para provar a conjectura de Poincaré e mostrar que todas as figuras podem convergir para uma esfera de n dimensões. Valeu, pessoal! Bom, é impressionante como esse cara conseguiu fazer isso. Perceber que uma coisa conseguiria se aplicar a outra. Saber que algo assim existia. Conseguir aplicar isso para resolver o problema. Uma vez postado, ele postou o problema na internet, jogou lá o paper falando que tinha resolvido. E quando ele começou o pessoal começou a se matar para entender o que ele tinha feito a priori, porque são equações extremamente complexas, com o meu desenho parece, uau, extremamente simples, mas essa daqui é a fórmula de Hit. Então, poxa vida, você vê, para você chegar no nível de entender o que ele estava falando, os matemáticos começaram a se matar, virar noites lendo os papéis dele e não tinha nenhuma falha. O cara tinha resolvido um dos problemas do milênio. Lá em 2002, isso foi sendo testado, visto se não tinha nenhuma falha. E ele foi premiado com a medalha Fields, que é o prêmio Nobel para matemática, basicamente isso. E ele, bom, não posso dizer tão amistosamente, negou, porque não queria este reconhecimento americano, ele dizia e tudo mais. E... depois ele foi premiado pelo Instituto Clay de Matemática com $1 milhão, que é quanto vale cada problema do milênio, com $1 milhão, e ele também recusou e disse que estava se ausentando um pouco, ia sair do meio acadêmico e tudo mais, e ia voltar para casa da mãe dele em São Petersburgo e morar lá com ela até o resto da vida dele. E, bem, não é todo dia que alguém se recusa $1 milhão. O cara atraiu o mundo inteiro com essa excentricidade e ele simplesmente respondeu: pessoal, para mim bastava o problema estar resolvido. Eu só não gostava de ver um problema lá e ver que ele não tinha solução. Então eu tentei resolver. Ele tentou resolver outros problemas do milênio, dizem as histórias, mas ele não conseguiu provar. E ele também estava cansado, pessoal. Devia estar trabalhando há tanto tempo. Ele começou a resolver outras coisas que apeteciam mais a cabeça dele. Então,
É interessante, né, a maneira que isso foi resolvido, e essa é a conjectura de Poincaré, o primeiro problema do milênio resolvido, tá certo? E ele foi resolvido relativamente rápido depois que ele virou um problema do milênio, mas lembre-se que esse problema tem mais de 100 anos, ele foi proposto lá em 1900, 1902, pelo Henri Poincaré, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. De novo, corre lá no podcast, dá uma força. O episódio de hoje tá super divertido, a gente falando de física nos super-heróis. E tem muita novidade vindo por aí. Eu tô planejando várias coisas pra tá trazendo sempre conhecimento, bastante instrução e ajuda aí a divulgar o meu canal, compartilha pra quem você acha que possa gostar. Isso dá um gás danado pra postar os vídeos. No mais é isso, pessoal. Muito obrigado e tchau!